Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula e nessa aula vamos continuar falando sobre preposições e principalmente sobre duas preposições em especial, né? A preposição para e a preposição por. Vamos ver mais usos, mais situações frequentes, então, do uso dessas preposições que geram sempre muita dúvida para os alunos, né? Muitos alunos perguntam, nossa, mas é tão confuso, não sei quando usar para e quando usar por. Bom, vamos começar com um exemplo, tá? Esse exemplo, então, nós tiramos lá da TV Brasil, é um texto, um exemplo autêntico, né? Tiramos lá do site, né, da TV, né, onde tem várias notícias, pegamos o título dessa notícia, que diz o seguinte, olha só, 80 blocos de carnaval foram para as ruas do Rio de Janeiro neste sábado. É uma notícia, né, no período do carnaval, né, mas vejam, os blocos de carnaval foram para as ruas. Então vejam que aqui nós temos a preposição para, olha ela, a preposição para as ruas. Então, eu tenho qual função, qual uso dessa preposição com um sentido de destino, né, ou deslocamento. As pessoas, os blocos de carnaval significam grupos de pessoas, né, que vão pular o carnaval. Então, foram para as ruas, tenho essa ideia de direção, tá? Então, vejam só. A preposição para indica destino ou deslocamento. Vamos aos exemplos. Eles vão para a praia hoje. Eles vão para a aula de natação. Ela comprou flores para uma amiga. Enviei um e-mail para você, tá? Então eu tenho essa ideia de destino, né? Para alguém, eles vão para a aula de natação, né? Então você fica sempre observando, ou é uma ideia de destino, ou é uma ideia de deslocamento, né? Lembrando que esse para, na linguagem do dia a dia, na linguagem informal, eu posso dizer também pra. Fica mais curtinho, né? Como, por exemplo, ela comprou flores para uma amiga, tá? Pode ser falado assim também, tá? Bom, agora como finalidade ou como objetivo, é um outro uso também muito frequente dessa preposição para, né? Então vejam, Pedro está estudando para a prova de matemática. Então, estudar para a prova é por que ele está estudando, com a finalidade de fazer a prova, tá? João vai para o aeroporto, aqui é destino, né? Para o aeroporto, para levar um amigo que vai viajar. Observem que aqui nós temos os dois usos, tá? Ele vai para destino, mas vai para o aeroporto com que objetivo? Para levar um amigo que vai viajar. Observaram a diferença? Muito bem, então aqui um pouquinho sobre a preposição para no uso informal, né? Observem que nós podemos juntar essa preposição para com os artigos e aí fica pro, pra, pros, pras, tá bem? Então, essa é uma possibilidade da língua, né? Mas isso acontece muito na oralidade, no modo de falar, né? Ele vai para a praia, né? Porque a praia, ele vai pro cinema, porque em português é o cinema. Então, ele vai pro cinema, ele vai pro shopping, ele vai para o centro, né, para o centro da cidade. Então, para mais o, né? Tá certo, pessoal? Aqui, vamos lá, mais uns exemplos, né? Sobre esse uso informal do para. A professora entregou o material para os alunos, a professora entregou o material para os alunos. Então, são modos diferentes, tá? Lembrando que assim nós falamos e assim escrevemos, de modo geral, nos textos mais formais, tá? Sim. Agora observem comigo, muita atenção, pessoal, muita atenção. Qual é a diferença? Vou viajar para Salvador, né? Salvador, capital lá do estado da Bahia.
muito bonito, né? Eu vou viajar para Salvador. Vou viajar pelo litoral da Bahia. Qual a diferença? Porque aqui eu tenho vou viajar para Salvador, uma cidade, mas vou viajar pelo litoral da Bahia. O que significa o litoral da Bahia, do estado da Bahia, né? O litoral é todo um conjunto, né? Todo um espaço maior. E quando eu falo que eu vou viajar pelo litoral, significa que eu vou viajar e vou parar e vou conhecer vários lugares, tá? Essa ideia do pelo, lembrem, a preposição por, ela tem aquela ideia de através de, por meio de ou por meio de, né? Ou tem uma ideia de percurso, de caminho, tá bem? Então aqui não, aqui vou viajar para Salvador, para um ponto em especial, só dou essa informação. Mas aqui vou viajar pelo, então me dá uma ideia de que você tem um percurso, um caminho maior a ser percorrido, tá bem? Vamos com mais exemplos, tá? Que nós tiramos aqui de um site, né? Vejam lá então, aqui esse exemplo, América Latina Selvagem, é uma notícia, acho que é um documentário, né? Que nós tiramos então aqui da TV Brasil e fala o seguinte: baixe o aplicativo, tá? Assista aos episódios pelo app TV Brasil Play. Então nós fomos lá na TV Brasil, pegamos esse exemplo de uso. Vejam então, assista os episódios pelo app. Assista então através do app, por meio do app. Então não pode ser para aqui. Não tem a ideia de destino, nem de objetivo. Tem uma ideia de por meio de ou através de. Certo? Viram aí a diferença? Olha ali o pelo, tá? Mais exemplos, gente. Mais exemplos. 100% Brasil. Aqui essa é a capa, né? A primeira página aparece essa imagem e depois aparece então o programa 100% Brasil viajou pelo país para mostrar a importância de sua biodiversidade e os projetos que lutam para preservar os recursos naturais. Então, é um programa lá da TV Brasil que mostra, então, muitos lugares no Brasil e o objetivo deles é contribuir, então, falar sobre a importância da biodiversidade, também querem mostrar vários projetos, né, de preservação da natureza. Muito bem, mas vejam aqui comigo. Vejam que tem o pelo, o programa 100% Brasil viajou pelo país. E depois viajou pelo país para mostrar a importância da sua biodiversidade, tá? E os projetos que lutam para preservar. Que usos nós temos aqui? Temos o pelo, o para e aqui também para. Mas qual a função dessas preposições? Qual é o sentido que elas estão contribuindo aqui? Bom, o programa viajou pelo país. O que você pensa? Ele viajou pelo país, então foi em vários lugares. Não sei, Mato Grosso, Amazônia, Pará, foi em vários lugares, em diferentes localidades, tá? Não está exatamente preciso por onde, mas ele viajou pelo país, vários lugares. Viajou por quê? Para mostrar a importância da biodiversidade. Aqui é o objetivo, certo? E os projetos que lutam para preservar os recursos, também é objetivo. Então, a preposição para com a ideia de finalidade, de objetivo, e a preposição pelo com a ideia de por meio de, através de. Ótimo. Seguindo aqui, então, aqui uma observação, por que é pelo, né? É pelo país, porque, vejam, o programa 100% Brasil viajou por o país. Não funciona em português, nós não usamos assim, tá?
Eu já vi muitos textos que os alunos escrevem, viajou por o país. Não, não dá, nós temos que juntar isso. Então vai ficar pelo, né? O programa viajou pelo país, tá? Isso está errado, nós não usamos assim em português, não usamos, mas temos que usar pelo. Sim? Olha lá o X, não usamos, tá? Está errado. Ok? Bom, combinação da preposição por, vejam que ela combina com o artigo, certo? Por mais o, então fica pelo, pela, pelos e pelas. Vejam que vai combinar com a palavra que vem depois, né? Bom, pessoal, vamos revisar então, vamos ver aqui. Quando usar por? Tem sentido de através de, por meio de, né? Exemplos. Eu enviei os documentos por e-mail, nós vamos viajar para São Paulo pela rodovia 116. Nós fizemos uma viagem pelo litoral norte do Rio de Janeiro, né? Então, tem toda uma ideia de percurso, né? Mais exemplos da preposição por, que é uma preposição que é usada em diferentes situações, tá? Com medidas, preços e valores. Essa garagem mede 5 por 3 metros. Está medindo, né? 5 metros por 3. 5 por 3 metros, por exemplo, né? Fazendo uma medida. Eu comprei 2 camisas por R$150. Estava barato, comprou 2, né? Comprei 2 camisas por R$150. Então, vejam, preços, medidas, nós vamos usar por. Que mais? Indica um espaço de tempo. Vejam, eu estudei inglês por 5 anos. Por 6 anos. Então, eu tenho aqui um espaço de tempo, né? É o mesmo que dizer durante, né? Durante 6 anos, tá? Use esse medicamento por 5 dias, ou seja, durante 5 dias. Então, usa a preposição por, com essa ideia de espaço de tempo. Mais um uso, tem vários, gente, vocês viram que tem bastante, né? O para não, para ou é deslocamento ou é objetivo, finalidade. Mas o por, ele é mais versátil, né? Com o sentido de no lugar de. Aqui é um pouco difícil de entender assim, esse uso. Então, no sentido de no lugar de ou representando alguém com ideia de afeto, de amor. Olha, isso é meio... Vamos lá. Paulo falou pelos colegas na reunião. Então, ele falou no lugar dos colegas, ou falou por todos os colegas, tá? Então, ele falou pelos colegas, certo? No lugar de alguém. Maria faz de tudo pelos filhos. Ela faz de tudo pelos filhos. Faz de tudo para ajudar os filhos, faz de tudo para agradar os filhos. Então, aqui tem um sentido de afeto, de amor. Percebem isso? Ok? Bom, vamos terminar então com afeto e com amor, como disse o exemplo ali no uso do verbo, da preposição por, tá? Ela faz de tudo pelos filhos, né? Por amor aos filhos. Esse é um uso que é um pouco mais difícil talvez de compreender, mas que é o uso aí com o verbo por, tá? Ficamos por aqui então, até a próxima aula, vejo vocês nas próximas videoaulas e não esqueçam dos exercícios.